Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo privilégio, pela oportunidade. Agradeço ao pastor por nos confiar, essa tão grande missão. E confesso para os irmãos que... Pode sentar, irmãos, por favor. Confesso para os irmãos que é sempre uma alegria falar da palavra do Senhor, muito embora da tremedeira, desespero, e tantas outras coisas mais, mas é muito bom poder falar da palavra do Senhor. Como o pastor tem, nos orientado, nos conduzido, com essa visão dos cultos nos lares, com essa orientação que ele recebeu, com certeza, do Senhor, e aqui nós estamos também para ajudar, na conscientização desse propósito que tem sido gerado no coração do nosso pastor. Então, sobre a igreja em cada casa, crescendo em família, E ele nos orientou para falar sobre isso, e assim nós vamos fazer, sobre os cultos, de convívio nos lares, a necessidade, a importância que nós temos como igreja de estar fazendo esse trabalho, irmãos? Nós sabemos que é muito, muito importante. E aqui eu vou citar aqui algumas orientações dadas, Conforme lá em Atos 5:42, nós vemos, Atos 2:42 também, e perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem? A igreja primitiva. Quem? Os primeiros irmãos, os primeiros convertidos. A igreja que nasceu e há tanto tempo, e olha nós aqui sendo igreja do Senhor. Glória a Deus. Essa semente tem sido plantada, tem sido frutificada, e nós estamos aqui para testificar disso, que Deus tem dado crescimento à sua obra, e eu e você estamos aqui para glorificar o nome dEle por isso, porque Ele é bom. Então, irmãos, nós sabemos que realmente culto no lar é muito importante, e a missão, segundo, ele nos orientou, de sermos e fazer discípulos de Jesus, nos apanhando nos grupos de convívio, Através do grupo de convívio, nós oramos uns pelos outros, que nós já experimentamos isso na casa do nosso pastor. Muito bom, nós podemos sentir as fragilidades, as necessidades um do outro, e orar junto e sentir a glória de Deus junto ali, uma coisa tremenda, maravilhosa, e assim também cuidando um dos outros, aprender uns com os outros e servirmos uns aos outros. Comunicar com os santos nas suas necessidades, estar orando, estar falando, estar aprendendo e ensinando também. É isso que acontece nesses grupos de convívio, E o propósito da igreja é ser uma igreja relevante, na sociedade, através das vidas transformadas pelo Evangelho, E o propósito também de estarmos orando, como igreja, buscar juntos relacionamentos com Deus, É muito importante estarmos nos relacionando com Deus. Não servir a Deus, estar seguindo a Deus somente de ouvir falar, mas de com Ele andar mesmo e conhecer quem é esse Deus. Buscarmos no Senhor uma experiência nova a cada dia, Relacionamento familiar, relacionamento com os irmãos, compaixão e serviço ao próximo, ensino bíblico e treinamento, Todas essas coisas têm sido feitas nesses trabalhos no grupo de convívio. E aí a gente vai para a nossa referência lá, Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e das orações. E aí eu acrescento aqui, irmãos, no versículo 47, que diz assim, a parte B do versículo: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. E todos os dias isso tem acontecido na minha e na tua vida. Na vida da igreja, o Senhor está acrescentando, o Senhor tem acrescentado, E isso é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda, irmãos, é eu, meu esposo, sermos testemunha. Nós somos frutos de um culto
doméstico, num culto do lar. E aí eu vou fazer um resumo bem breve aqui, porque com certeza, se ele tiver oportunidade, ele vai falar sobre isso. O ano era 1986. Pensa, 2 jovens, 20 anos, 19, 20 anos. E ele, namorávamos já há 1 ano, né? Meio que compromisso, vai que casa. E um belo domingo ele falou, vai ter um culto na casa da minha irmã, no aniversário da minha sobrinha de 1 ano. Vamos. Namorando no mundo, irmãos. Né? Em 1986 era bem mais difícil do que hoje. E aí fomos nesse culto, na casa da irmã dele, um culto domingo à tarde, coisa que dificilmente acontece. Passamos o culto, viemos embora, chegamos em casa, ele vira para mim e fala, a partir de hoje eu sou crente. Irmãos, pensam num choque muito grande, foi um processo muito difícil. Mas como crente? Porque crente naquela época, ser crente era uma coisa assim, não, a partir de hoje eu sou crente, mas como? Não teve nem apelo, nem nada. Ele voltou crente daquele culto. E faz 36 anos que nós caminhamos com o Senhor. E aí eu acrescento, e aí eu coloco esse versículo aqui, irmãos. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ele aceitou Jesus, eu fiquei muito resistente, porque era uma mudança radicalíssima, muito difícil de aceitar, mas eu tive uma escolha, eu fiz a escolha certa, glória a Deus. Falei, tá bom, vou caminhar com você, vamos lá ver. Foi um processo muito difícil, mas o Senhor foi trabalhando, nos casamos, tivemos nossos filhos foram criados na igreja, deram frutos também, e aí nós estamos, e o Senhor acrescentou. Quantos cultos nesses 36 anos nós não participamos? Quantas vidas não se achegaram ao Senhor, direta ou indiretamente, através das nossas vidas, né? Então, irmãos, essa palavra se cumpriu na nossa vida. E foi muito glorioso. Hoje, a minha sobrinha, que era o aniversário dela, tem 37 anos, né? E aí, sempre ele cita o nome dela, que ele nasceu no dia que no aniversário dela. E depois ele conta melhor, mas foi uma experiência. Então, nós somos frutos desse tipo de trabalho. Nós somos frutos. Então, nós temos que saber, irmãos, que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha. E agora eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 24. Essa palavra tem sido também gerada no meu coração, uma palavra muito tremenda, uma palavra muito gloriosa, muito conhecida, mas o Senhor tem falado comigo. E eu confesso que já chorei, orando ao Senhor acerca dessa palavra. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo que os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhes preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra.
no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda, comum ou imunda. E a segunda vez disse-lhe a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à sua porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto aos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procurais. Qual a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a casa e ouviste as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte Pedro foi com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aleluia. Até aqui, irmãos, o capítulo é extenso. Essa passagem, irmãos, nos chamou muito a atenção. Nós podemos dizer que foi o primeiro culto dirigido a gentios que houve. Primeiro culto doméstico, o primeiro culto num lar, né? E aqui, irmãos, a gente lendo essa passagem, a gente entende que Pedro, que Cornélio, esse centurião romano, esse homem importante, esse homem que tinha bens, esse homem que era bem visto, que morava em Cesareia, era um homem que temia o Senhor. Ele foi morar em Israel e ali ele começou a aprender, começou a conhecer Deus, mas ainda faltava alguma coisa para Cornélio. E ali ele era temente a Deus, ele dava esmolas, ele fazia as coisas boas, ele orava, ele jejuava, mas ainda estava faltando alguma coisa. E o nosso Deus, que conhece o fundo e o profundo, conhece todas as coisas. E esse trabalhar de Deus aqui, irmãos, a gente vê essa ação do Espírito Santo, essa ação de Deus. Com uma ação, o Senhor fez uma grande obra na vida de 2 pessoas. E ali, irmãos, nós vemos que Cornélio, ele era uma pessoa de bens. Ele era um centurião porque cuidava de 100 soldados, de 80 a 100 soldados. Ele cuidava de uma centúria de soldados. Era uma pessoa relevante no lugar onde ele morava, a posição dele. Ele era uma pessoa que tinha bens. E ele achava que tudo que ele fazia estava bem, estava mesmo. Dentro da ideia dele, da mentalidade dele, ele estava adorando a Deus. Diz que ele orava e ele jejuava também. Mas Deus queria algo mais na vida de Cornélio. E aí a gente vai ver o trabalhar, como Deus fez para alcançar Cornélio, para alcançar a vida dele, para que ele tivesse um encontro melhor e maior com o Senhor. E ali a gente vê que Deus deu essa visão para Cornélio, né? Como a gente vê aqui no capítulo, ele teve essa visão com esse anjo. E esse anjo orientou ele: olha, junta aí umas pessoas e vai a tal lugar, vai a Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, porque lá está lá
Pedro, eu quero falar com ele, né? Eu quero que você vá lá, chame ele, mande ele vir aqui. Que ousadia, né, irmãos? A pessoa não conhece, é só Deus fazendo esse trabalhar mesmo, é só Deus fazendo isso nos corações, nas vidas, por visão. Que saudade, irmãos. Quando o Espírito Santo era só Ele que agia exclusivamente. Hoje Ele age muito, mas antes agia muito mais. Quando o povo tinha tudo em comum, quando eles oravam, jejuavam, tinha tudo em comum. Hoje nós fazemos tudo isso, mas parece que a simplicidade, né, era maior, a sensibilidade era maior. Hoje nós muitas vezes estamos embaraçados, envolvidos com tantas coisas, que nós ficamos pouco sensíveis, muitas vezes, à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes achamos, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso não é nada. Às vezes é Deus falando, é Deus nos orientando, é Deus nos movendo, né? E ali, irmãos, Cornélio deu ouvido. Ele deu ouvido. Vá lá, chama Pedro, e ele vai te orientar como você deve fazer. E foi assim que ele fez. Ele juntou ali 3 pessoas, um soldado piedoso, 2 pessoas mais um soldado, e falou, vai em tal lugar, na casa de tal pessoa, chega lá, fala para ele, vir aqui. E assim eles fizeram. Só que Deus trabalha de maneira tão tremenda, irmãos, que ele já avisou Pedro. Já avisou Pedro. Mas como avisou Pedro? De maneira que deu essa visão para Pedro. Pedro, irmãos, ainda precisava ser tratado um pouquinho mais pelo Senhor, porque o Pedro, e como os outros judeus, achava que qualquer outro que fosse gentil era uma pessoa indigna, não dava nem para... Era assim que dizia a lei. Não era para andar junto, não era para estar junto, eram pessoas que, né, podemos dizer aqui, pessoas indignas, pessoas irrelevantes ali. E Deus precisava tratar isso na vida de Pedro, porque é aquela concepção de que a salvação é só para os judeus, e Deus não. Eu precisava derrubar isso. Jesus já tinha feito a grande obra de morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida com abundância. E isso precisava alcançar a mais pessoas. E ali, irmãos, antes daqueles homens chegar, o Senhor já tinha falado com Pedro através dessa visão que Pedro teve também. Ele viu os céus abertos ali, na hora da oração, e descia aquele lençol, e naquele lençol vinha vários animais quadrúpedes, vários animais considerados por ele como animais imundos. E naquela visão ele ouvia, levanta e come. E ele dizia, não vou comer, isso é imundo, eu não como isso, não faz parte, não vou comer nada imundo. E ali, aquela voz diz para ele, não faça tu comum ao que Deus purificou. E isso bateu muito no meu coração, irmãos, porque nós, como servos de Deus, irmãos, muitas vezes a gente julga. Antigamente tinha muito isso, né, irmãos? O crente achava que por ele ser crente, ele era melhor do que qualquer outra pessoa. E nós sabemos, irmãos, que todos, Jesus derramou o seu sangue para todos. E aí o Senhor pode fazer obra no coração daquele que está no mais vil e a situação de pecado. O Senhor pode transformar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode operar. E muitas vezes nós achamos, não. E dentro desses trabalhos no grupo de convívio, que envolve muitas vezes convidar um parente, um amigo, vizinho, às vezes vem aquele pensamento, aquele vizinho lá, nem vou chamar, não adianta, não vai acontecer nada. Aí aquele lá é envolvido com isso, e aquele lá...
Mas, irmãos, não cabe a mim e a você falar ou pensar desse jeito, porque a obra é do Senhor, aleluia. É Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que purifica, aleluia. É Ele que faz coisa grande no coração do homem, aleluia. Aonde a tua mão não alcança, a tua voz não alcança, o Espírito Santo alcança, transforma, muda e converte, aleluia. Porque o trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente não consegue mal falar com a pessoa, mas um convite, uma porta aberta. Abre a porta da sua casa, aleluia, e chama, porque a obra não é sua, a obra é do Espírito Santo. Não fique pensando, aquele lá não tem jeito, aquele lá está nas drogas, aquele lá está na feitiçaria, aquele lá está... Não, abre a porta e chama, vem, aleluia, vem ouvir, aleluia. E aqui foi o que Cornélio fez. Mas Deus precisou trabalhar na vida de Pedro. Olha, Pedro, não torne imundo aquilo que eu posso purificar. Aleluia. Não ache imundo, não ache indigno aquilo que Deus pode fazer. E nós, na nossa caminhada servindo a Deus, a gente já viu tanta coisa tremenda e milagrosa. Pessoas que você olhava e falava, nunca vai ter jeito. E olha, Deus fez, ó, assim, aleluia. A transformação foi assim. Eu me lembro uma vez que nós estávamos num culto ao ar livre, e ali nós estávamos ali pregando a palavra, o pastor Paulo dirigia a congregação, e ali estávamos com os irmãos lá no Conceição, lá no fundo, e ali... Chegou ali os irmãos cantando, e aquele homem bêbado, irmãos, bêbado mesmo. Se não me engano, era até parente, o esposo de uma das irmãs, chegou ali, e ali foi feita uma oração por ele, irmãos. Pensa, uma obra que Deus fez instantaneamente. Instantaneamente, aquele homem foi liberto, aquele homem foi transformado. No outro dia, no outro culto, ele estava na igreja, ninguém reconhecia, né? Por quê? Porque essa obra quem faz é o Espírito Santo. Não tem hora marcada, não tem dia, eu não marco a hora, você não faz nada, quem faz é o Senhor. E Deus precisava trabalhar no coração de Pedro e, através disso, no coração de todos que estavam ali. Porque Jesus veio quebrar a parede, o muro, né, o véu que separava, rasgou-se de alto a baixo, aleluia, e todos são dignos de se chegar a Deus e ser salvo. E nós temos essa concepção, irmãos. Eu tenho, você tem, nós temos. Muitas vezes nós olhamos e falamos, aquele lá, nunca Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Quem somos nós, né, para falar isso? Quem somos nós? Nós só temos que fazer o nosso papel. E aqui, irmãos, Pedro ficou assim, né? Não entendeu nada daquela visão, tentando entender o que era aquilo, né? Mas aí isso aconteceu 3 vezes, aí o Espírito Santo já começou a trabalhar na vida dele. Olha, você não come, é animal imundo, mas se o Senhor purificar, pode comer. Se o Senhor purificar, pode comer. E ali, irmãos, foi indo até que chegou, né? Aqueles 3 homens contaram para Pedro, procurando ele, acharam ele na casa ali do Simão Curtidor, explicaram para ele, olha, nós viemos aqui a pedido do nosso, né, chefe, né, o centurião Cornélio, pediu para que você fosse lá. Aconteceu isso. E aí Pedro acompanhou aqueles homens. Foi. Talvez se ele não tivesse recebido essa visão, talvez ele ficasse mais resistente, né, irmãos? Mas o Senhor vai trabalhando, e a gente não entende nada hoje, viu, irmãos? Nós não entendemos nada hoje. O hoje nós não sabemos de nada, mas amanhã a gente vai entender, olha, Deus já estava trabalhando nessa situação há tanto tempo, olha, aquele dia Deus já tinha começado aquela obra, e assim vai. E ali, irmãos, Pedro aceitou, caminhou com eles, foi com eles, eu estou resumindo, irmãos, né, por causa do tempo. Caminhou com eles, chegou à casa de Cornélio. E aí é onde que eu vou
falar sobre o grupo de convívio, né? Cornélio estava tão feliz que ele convidou os parentes, os amigos íntimos, para quando Pedro chegou, já estava todo mundo lá, o culto já estava preparado, aleluia. A igreja já estava preparada ali, todos ali gentios, considerados por muitos imundos, indignos, e ali Pedro chegou, né, e acho que ele deve ter... Imagina a cena, né, irmãos? Chegar ali, aquele monte de gente ali, sedentos para ouvir a palavra, aleluia, com desejo de ouvir a palavra, conhecia Deus, mas queria mais, e é uma coisa tão tremenda que não foi fulano que falou, foi o Espírito Santo, aleluia, foi o Espírito Santo, através de visão, através de sonho, o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo. Talvez se tivesse mandado um e-mail, um fax, vem cá, vai ter culto. Não, foi o Espírito Santo que trabalhou, aleluia, na vida de Cornélio, na vida de Pedro. Foi o Espírito Santo. E aí, irmãos, ele chegou lá e Cornélio se prostrou, ele falou, não, levanta, que eu sou homem como você. O que você quer comigo? E aí ele contou, olha, eu tive uma visão, nessa visão o anjo mandou te chamar porque você ia explicar para mim mais o que eu ainda não sei. Nós devemos andar com Jesus e buscar, irmãos, querer sempre mais do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, sempre mais, porque o Senhor, você tem experiência com Deus, você conhece a Deus, Deus tem muito mais para se revelar na minha e na tua vida, aleluia. Muito mais, é algo transbordante, aleluia, que eu e você não imagina aquilo que Deus pode fazer através da tua e da minha vida, aleluia, coisa grande, coisa tremenda, coisa poderosa, aleluia, coisa que você nunca nem imaginou, eu fazer isso, você fazer isso, aleluia, fazer aquilo, fazer muito mais daquilo que você imagina, mas eu não sei, eu sou um menino, eu sou contigo, o Senhor é contigo, não temas, aleluia, é Ele que te capacita, aleluia, esse é o Deus que nós servimos, aleluia, e ali ele chegou, Cornélio já tinha convidado seus parentes, amigos mais íntimos, e ali Pedro fez só o que ele sabia fazer. É falar de Jesus, é contar como aconteceu, a vida que ele andou com Jesus, o que Jesus fez, e ali ele foi discorrendo, foi falando sobre Jesus, foi falando, aleluia, né? E aí dizendo, contando as maravilhas que Jesus havia feito, e ali dizendo, contando, de repente, irmãos, o Espírito Santo encheu, aleluia, encheu aquele povo, encheu aqueles irmãos, encheu Cornélio, encheu os parentes, encheu os convidados, encheu os parentes mais íntimos, os amigos íntimos, todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, encheu, irmãos, aleluia, Pedro só estava discursando, discorrendo o que ele viveu com Jesus, as obras que Jesus fez, como ele morreu, o que aconteceu, e Pedro só estava falando. Será que foi Pedro que falou, Espírito Santo pode vir? Não, irmão, foi de repente aquele povo foi cheio do Espírito Santo, aleluia, e aí Pedro precisou falar e dizer, agora eu sei, aleluia, lá no versículo 44, disse Pedro, ainda está, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, aleluia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus, aleluia. Quer dizer que Pedro foi com outros também, o Cornélio estava ali com a casa cheia, porque diz que ele era temente ao Senhor e toda a sua casa, e o Espírito Santo visitou.
pelo poder da palavra de Deus. O que estava faltando na vida de Cornélio, que estava quase ali já completo, era essa graça, a unção, o poder. E ali ele teve que reconhecer: agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. E ele comprou para si, através do seu Filho Jesus Cristo, povos, línguas e nações, e aleluia, e fez um povo só, a igreja que marcha sobre a terra nos dias de hoje, ainda que com muitas dificuldades, mas continua marchando, porque a obra é do Senhor, é Ele que enche o nosso coração. Sabe aquele dia que você está fraco, desanimado? É o Espírito Santo que te enche e fala: levanta, continua caminhando, continua marchando, o Senhor é contigo para te ajudar, aleluia, aleluia. E aí, irmãos, é isso. É isso. E Pedro diz aqui no versículo 44, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Eu e você tem preconceito, eu e você tem diferença, mas Deus não. Deus não tem diferença nenhuma, irmãos. E o que Ele precisar fazer, aleluia, para que uma alma se salve, Ele faz. Treme o céu, treme a terra, mas Ele faz. Aleluia. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu me lembro, irmãos, que não tem muito tempo, a gente sempre cantava um hino, né? Um hino, principalmente na ceia, quando dizia: alvo mais que a neve. E aí eu ficava meditando nesse hino, irmãos, que é: o sangue de Jesus nos torna alvo mais que a neve. Aí você fica pensando: o sangue torna alvo é branco, branquíssimo. Né? O sangue de Jesus sobre a minha e a tua vida nos torna brancos, alvos mais que a neve, ou seja, limpos, purificados de todo o pecado, aleluia, de toda a maldição dessa terra, o sangue de Jesus. Então, irmãos, que sirva para mim, para a tua vida. Abra só a sua porta, participe, convide. O trabalhar de Deus, a obra é o Senhor quem faz. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizer: e quando vocês se converteram, eu achei que não ia ficar uma semana. Quanta gente fala isso? Incrédulos, irmãos, muitas vezes dentro da casa do Senhor, que Deus faz uma não vai ficar não, semana não, irmãos. O nosso papel é orar, interceder, clamar, e convidar, e chamar, e abrir a porta e dizer: vem que tem uma palavra para transformar a sua vida, aleluia. E nós somos assim, nós fazemos diferença. E muitas vezes, antigamente, tinha muito isso: eu sou salvo, eu sou crente. Nós não somos nada, irmãos. Quem tem pé, cuide para que não caia. Aleluia. Né? Muitas vezes a gente fica aqui achando que está tudo bem, e por uma desventura a gente para na caminhada, vem outro que a gente achava que não era nem digno, e aceita Jesus e fica firme, e às vezes até vai para o céu, e a gente fica aqui. Então, irmãos, a gente tem que vigiar muito, orar muito, clamar muito, e saber: Deus não faz acepção de pessoas. Convida o seu vizinho, aquele parente difícil, que parece que não tem jeito, que parece que não vai. A obra não é tua, a obra é do Senhor, a obra não é minha, eu não convenço ninguém. Quem ia convencer Pedro de ir na casa de Cornélio? Porque pela lei, irmãos, né, o gentil, ele era rejeitado porque ele comia animais que não deviam comer. Ele era rejeitado porque eles não eram circuncidados, eles eram considerados pessoas incomuns ou imundas, pessoas sem direito. E Jesus veio mostrar que todos nós temos direito. Todos nós, aleluia, glória a Jesus. Para encerrar, irmãos, versículo, Apocalipse capítulo 9, capítulo 5, versículo 9, fecha bem para dizer que houve um que morreu, aleluia, para fazer uma obra completa, a obra que eu não faço, você não faz, ninguém faz,
Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aleluia! Quem comprou, aleluia, foi Jesus, não foi eu, não foi você. Quem fez a grande obra foi Jesus, não foi eu nem você. Então, nosso papel, irmãos, é interceder, orar e buscar e saber que aquele que roubou, pastor, ele é digno de salvação. Aquele que me fez mal, ele é digno de salvação. Aquele que rouba, que mata, aquele que pisa no meu calo, aquele que está lá prostrado diante de Maria, aquele que está lá na macumbaria, na feitiçaria, aquele que está fazendo todo o mal dessa terra, Deus pode fazer uma obra na vida dele, aleluia. Deus pode fazer uma obra na vida dela, porque eu não convenço. Eu posso fazer, olha, vem ouvir a palavra, e o Espírito Santo, aleluia, convence, salva, transforma e batiza, aleluia, porque Deus é misericórdia. Eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade, ao pastor. Como é gostoso, irmãos, falar que Jesus é bom, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, para que nós possamos, a partir de nós, quebrar toda e qualquer resistência e convidar, não achar, esse Deus não vai fazer nada, Deus é quem sabe, eu não sei de nada. Eu só sirvo ao Senhor por bondade e misericórdia. Que Deus abençoe os irmãos, ao pastor. Deus abençoe.